Olá, galera esperta! Nós aqui por mais uma aula sobre biotecnologia. E antes disso, eu convido a você dar o seu like, o seu joinha. E se você não for inscrito, se inscreva para receber novidade do nosso canal. Beleza? E agora, vamos biologar? Põe sangue nesse olho e vamos falar sobre aplicações da engenharia genética. Beleza? E claro, então na última aula nós falamos sobre a técnica do DNA recombinante. E hoje vamos falar das aplicações. E vamos começar falando sobre o DNA fingerprint, ou impressão digital de DNA. O que é essa aplicação? É a determinação da identidade genética do indivíduo. Então isso é muito utilizado em teste de paternidade. Você, mané, que você não quer assumir a sua paternidade? Menina, fica esperta que tem o teste de DNA, que é 99,9999% de confiabilidade. Então, fique esperta. Mas também é utilizado dentro da biologia forense, na resolução de crimes. Isso, dentro do lado direito. Então, isso é muito utilizado. Tem até um filme que você pode assistir, que é o filme Gattaca, que é a identificação lá fala da identificação de pessoas através dessa impressão desse DNA e, claro, criar indivíduos geneticamente bem modificados e sem nenhum defeito, indivíduo geneticamente perfeito. Beleza? Vamos que vamos. Bem, nós falamos lá na biologia molecular que o gene, que é esse segmento de DNA, ele tem a parte codificante e a não codificante. E qual é a parte codificante mesmo? São os exons. E a não codificante, os introns. Então, eu posso dizer que os introns é a parte do DNA que não tem função nenhuma. Só que não, né? Você sabe que ele, com a descoberta, ele ajuda a regular os exons. Regulação gênica. Já os exons é a parte funcional lá do gene. Então, como ele aprendeu lá na engenharia genética, qual é o primeiro passo no DNA, no fingerprint? O primeiro passo é recortar o pedaço de DNA, ou seja, o gene de interesse, com enzima de restrição. E o outro passo é a mistura desse pedaço de DNA com os primes radioativos, ou seja, são nucleotídeos. E o terceiro passo é a separação desses pedaços através da técnica de eletroforese em gel de agarose, para poder depois fazer a leitura das bandas. Isso cai muito no Enem, fique ligado. Beleza? Vamos que vamos. Então, a identificação de pessoas através dessa técnica, cada indivíduo possui sua própria informação genética. Todo mundo tem a sua sequência de DNA, com exceção dos gêmeos monozigóticos. É isso mesmo, os gêmeos idênticos. Então, a gente pode identificar as pessoas pelo DNA. No próprio filme Gattaca fala disso. Nas moléculas de DNA, encontram regiões de repetições de base nitrogenadas, são as VTNRs. Então, essas regiões de repetições de base nitrogenadas é que te vai justamente identificar em cada indivíduo. E varia de indivíduo para indivíduo. Então, essas regiões repetitivas das bases nitrogenadas varia de indivíduo para indivíduos. Então, essas regiões que eu vou recortar com a enzima de restrição, e eu vou misturar com os primes, e depois eu vou separar no gel de agarose através da eletroforese, e depois fazer a leitura das bandas. Beleza? Vamos que vamos! E aqui mostrando aqui uma máquina, como é feita a eletroforese, que é essa primeira, né, que vai ter os pocinhos. Geralmente eu vou pegar um pocinho que é o controle positivo, controle negativo, e os outros pocinhos representam cada pessoa. E eu vou colocar o DNA de cada pessoa que foi
amplificado, porque antes de fazer o gel de agarose, eu vou amplificar os primers na máquina de PCR, justamente que é a replicação desses genes. Vou amplificar, vou fazer várias cópias nesse termociclador, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo aí. Aí depois dele ter amplificado pela técnica de PCR, PCR significa reação em cadeia polimerase, que é a replicação do DNA in vitro, eu vou pegar esse DNA, esses genes amplificados, e eu vou correr no gel de agarose. Então, o que vai acontecer nessa técnica de eletroforese? Então, as moléculas mais leves vão correr mais e as mais pesadas vão ficando para trás. E vai fazendo um processo de bandeamento. Então, o DNA que é mais leve, então ele vai correr mais. Beleza? Vamos que vamos! E aí, olha só a técnica de eletroforese. Então, vamos colocar o suporte. Vamos primeiro montar o gel de agarose e vamos fazer os pocinhos e deixar ele secar. Feito os pocinhos, eu vou colocar o controle positivo e eu vou colocar os DNA. Se eu tiver 3 pessoas aí comparando, vou colocar o DNA de cada pessoa no pocinho. E eu vou colocar a eletricidade no polo positivo e o polo negativo e vai correr. Sempre vai correr do negativo para o positivo. E lembra que esse zero vai estar numa solução tampão, que é onde vai a questão lá dos elétrons, lá da eletricidade. Beleza? Vamos que vamos. E aí, depois de feito correr esse DNA no gel, você vai ler lá na parte de UV, né? Que é a questão dos raios UV lá dentro. Aí você vai ver na iluminação o técnico de bandeamento. E essas bandas aí, que são as bandas de DNA, que você vai comparar lá na identificação das pessoas. Beleza? Vamos lá. Calma. Então, esses padrões primeiro, VTNR, que são as bandas repetitivas de cada pessoa, vai ter, vamos representar aqui em 3 suspeitos de um crime, em que foi feita uma técnica eletroforese utilizando uma gota de sangue, para identificar o criminoso. Aí vamos identificar por essas bandas e comparando, o indivíduo 1, 2 e 3. Então, 3 suspeitos. Aí está lá a gota lá do lado. E quem é que vai ser o suspeito aí? No caso, você pode ver lá que aquela banda vai sendo bem parecida com o suspeito 1 com o sangue. Então você vai comparando e você vai achar aí o suspeito. E nos Estados Unidos já tem lá, que até lá o pessoal do CSI, né, do filme, já tem um banco de dados de genética para justamente identificar as pessoas para solucionar o crime. Beleza, vamos lá. Vamos ver outro exemplo aqui legal no teste de paternidade. Se for olhando aí, vamos comparar a banda. Tá aí a mãe, o pai, aí o filho 1, 2, 3, o filho 1 e 2, a filha, e o filho 1 e 2, os filhos. Então eles vão comparar o DNA em azul da mãe, em laranja do pai, comparando. Olhando aí, quem não é filho de quem aí? Quem não é filho de quem? Olhando o filho 2, o menino lá, o número S2. Ele não é, vamos ver que não tem nenhuma banda nem com o pai nem com a mãe, então ele não é filho deles. E já o S1 e já é filho, né? Que ele tem, olha a bandamento azul aí, bate certinho com o da mãe. E 3 bandas do laranja do filho S1 bate com o do pai. A mesma coisa no caso da filha D2, ela só não é filha do pai, mas é filha da mãe dela. E já a D1, essa filha aí, ela vai ser filha dos dois, porque bate as bandas. Deu para entender? Então, você cair no Enem, uma situação dessa, compare as bandas, tá? Se nessa comparação não tiver, não é o pai. Se tiver, é o pai. Beleza? Vamos lá, outro exemplo bem legal aí, olha aí. Teste de inclusão e de exclusão. Então, olha só, pai, filho, ou mãe, filho, suposto pai. Será que esse carinha aí, ele é o pai dessa criança? Então, olha, se ele está batendo a banda da criança, uma das bandas da criança está batendo com a banda lá do pai, sim. Então, ele é o pai, então o teste de exclusão. Então, comparando. Na segunda, na exclusão, tem alguma banda do filho que bate com o do pai? Bate só com o da mãe, mas do pai não. Então, ele não é o pai. Então, ele pode comemorar à vontade que ele não vai pagar pensão.
Beleza, vamos lá aqui, um exemplo bem legal aqui, ó, o exemplo lá do ratinho lá, que faz teste de DNA. Olhando aí, homem A e homem B. Quem é o pai da criança, olhando aí? Vamos lá, qual é a banda que bate com a banda da criança? Do homem A ou do homem B? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem. Será? Pense um pouquinho. E aí, será que é? Quem é que vai ser? Será que os dois são pai? É só um pai? O A ou B? Ou nenhum dos dois? E aí? Quem vai ser o pai da criança? O pai... olha só, a banda lá do homem B bate com a criança. Olha aí, tá batendo. Então, logo, o homem B é o pai da criança. Beleza? Solucionando aí o teste de paternidade. Então, compare as bandas que você vai matar qualquer questão do Enem. Beleza? Vamos que vamos! Mais um exemplo aí legal. Tá? E aí, quem vai ser filho de quem aí? O filho 1 é filho do marido? Vai dar batendo, né? As bandas lá. O filho 2 é ou não é? Tem alguém que é filho de outro homem aí. Quem é, será? O primeiro aí é de outro homem, que não bate com o dele. Beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O mapeamento da variabilidade humana. Então, esse meu padrão VTNR é não só utilizado no teste de identificação de pessoas, mas para achar a variabilidade entre seres humanos, que ninguém é quase igual, nem os gêmeos, né, que não tem a mesma, e pode ter o mesmo DNA, a mesma genética, mas as digitais não, fique ligado. Então, há chamados polimorfismos de nucleotídeo único. Então, no único nucleotídeo, né, o único par de nucleotídeo vai ter uma variação. Então, essa variação eu chamo de polimorfismo, que é o SNP. Corresponde ao tipo mais comum de variação de sequência de DNA. Então, em uma única alteração no único par de bases em certo local do genoma. Então, você pode ir na imagem, olha, a pessoa número 1 vai ter no único par, vai ter uma adenina. A outra pessoa tem, nesse mesmo local, uma guanina, e nesse mesmo local, uma timina. Você está vendo? Então, esse é um polimorfismo no único par. Beleza? E estima-se que ocorre a cada 300 nucleotídeos, em média, significa que há pelo menos 10 milhões de polimorfismo no genoma humano. Nem toda alteração numa única base é classificada como SNP. Por isso deve ocorrer em pelo menos em 1% da população. Beleza? Vamos lá. Então, a maioria desses polimorfismos é conhecida em regiões do DNA que não há que esses genes não são empregados algumas funções, são marcadores biológicos. Então, eles são muito utilizados como marcadores biológicos, esses polimorfismos, para auxiliar na identificação de doenças genéticas. Tá? E ocorre dentro do gene, podendo afetar a função dele. E claro, quando ocorre a função reguladora do gene, pode afetar a quantidade de proteínas produzidas. E neste caso, pode ter papel direto na determinação da doença. Então, esse polimorfismo pode provocar essa doença. Por entanto, a maioria desses polimorfismos não causa efeito na saúde humana, a maioria. Tá? Mais importante nos estudos que prevêem respostas individuais a certa droga, suscetibilidade a fatores ambientais, como toxina, risco de desenvolver doenças, e que traçam heranças de doenças genéticas em família. Então, a partir desse polimorfismo, dá para saber se o indivíduo é resistente a certo antibiótico, se ele tem uma certa sensibilidade através das alergias e entre outros. Beleza, vamos que vamos. Programa de triagem populacional. Isso é bem legal, mas também pode gerar um problema ético aí. Permite a identificação dos alelos de doenças genéticas que afetam
juntam à população a fim de orientar sobre o risco de transmitir descendentes. Lembra que alelo é a forma variante do gene. Então essa é identificar dentro da população aquele alelo que está causando a doença genética. Vamos lá aqui para a doença de Tay-Sachs, que é uma doença que afeta os judeus ortodoxos, que é oriundo do centro-leste da Europa, causada por um alelo recessivo. Você já sabe disso, quem não sabe, olhe lá a aula de conceitos básicos. Esse alelo recessivo que causa uma doença neurológica, que geralmente causa a morte na infância. E outros centros da Inglaterra estão testando para a fibrose cística, uma doença autossômica excessiva grave, particularmente comum em caucasiano. Então, um alelo que é responsável pela fibrose cística, uma outra doença genética. E outro que um programa teve um grande sucesso foi em Chipre, para a identificação de portadores da talassemia, que é uma anemia grave em pessoas, tipo de anemia. Ela é causada por um alelo de dominância incompleta. Só que qual o problema aí? Nem sempre esse programa é bem aceito, foi aceito na década de 70 nos Estados Unidos, porque o governo instituiu esse programa de triagem para os afro-americanos que têm essa anemia falciforme. E o que acontece isso? Essa doença é comum em descendentes da população negra e é causada por um alelo de dominância incompleta. Isso pode levar a uma grande discriminação, mas é só os negros que têm essa doença? Não. Pode aqui no Brasil, como a gente tem uma grande miscigenação, pode com outra etnia, nesse caso aqui no Brasil, herdar essa doença. Tá? Mas o problema dessa discriminação aí na questão da triagem. Né? Beleza? Vamos que vamos! Vacinas gênicas. Esse é muito importante, é bem atual, que pode ir na tua prova. Além das vacinas tradicionais, hoje a vacina gênica. O próprio coronavírus, né, as duas vacinas, principalmente a que foi feita nos Estados Unidos, justamente são produzidas a partir de genes ou fragmentos de gene que codificam antígenos potencialmente capazes de estimular o sistema imunológico. Então, ao invés de colocar fragmentos proteicos lá do antígeno do vírus ou da bactéria, vão colocar a informação genética desse antígeno, ele vai juntar com o genoma da célula e essa célula começa a produzir antígeno lá do vírus ou da bactéria. E alguém vai produzir anticorpo contra esse antígeno que ele produziu, que ele mesmo produziu. Qual é a vantagem disso? Rejeição, problema lá do vírus tornar ativo, no caso das vacinas com vírus atenuado, que são os vírus fracos, beleza? Entre outros. Então você pode ver aí, extraindo na imagem, olhando, vamos pegar o fragmento, colocar no plasmídio esse gene de interesse lá do antígeno, e esse fragmento da bactéria. Vamos colocar na bactéria, no caso a E. coli representada, e vai provocar o quê? Um crescimento bacteriano, uma clonagem molecular. Daí vão extrair essas células bacterianas que estão aí e aplicar na vacina e com isso, beleza? Vamos lá. Olha o que acontece aí. Então, vacina de DNA, injeção intramuscular. Esse DNA, o próprio órgão vai produzir esse antígeno que vai estimular as diversas células de defesa, os linfócitos T e B, né, que vão produzir, simplesmente o linfócito B que vai produzir os anticorpos específicos e dando uma imunidade para o hospedeiro, para o organismo. Beleza, vamos lá. E assim, como a própria vacina Oxford, como é que é feita a vacina Oxford contra o coronavírus? Que é justamente a AstraZeneca. Vamos lá. Então, o que foi feito? Vamos pegar um adenovírus, olha aí, vamos utilizar um vírus de chimpanzé, que é um adenovírus, que não causa doença na gente. E o que vamos fazer? Vamos pegar justamente uma proteína spike, ou spike, como pode chamar, recorta esse gene responsável por a produção dessa proteína, que é o antígeno, e vai colocar dentro da cápsula do adenovírus, recombinar lá. E vão aplicar intramuscular
esse adenovírus com a informação genética lá da proteína do coronavírus e vão aplicar na pessoa. E o que vai acontecer? Esse vírus vai invadir as células e vai, com o gene lá dentro da célula do indivíduo, vai começar a produzir esse antígeno, onde a pessoa vai produzir, estimular o sistema de defesa da pessoa. Então esse é um exemplo de uma vacina gênica. Beleza? Vamos lá. A Coronavac já é a vacina tradicional, que é um vírus atenuado. Então vão enfraquecer o coronavírus. Esse vírus fraco vai causar doença, vai aplicar na pessoa. Vamos lá. Beleza? Até aqui foi a aula de hoje, onde nós falamos sobre algumas aplicações da engenharia genética. Nós falamos sobre a identificação de pessoas, DNA Fingerprint, falamos sobre programa de triagem populacional e também falamos sobre as vacinas gênicas. Beleza? Próxima lá vamos continuar falando sobre as aplicações da engenharia genética. Beleza? Estudem, coloque seu comentário o que achou da aula, se ela foi importante para você nesse estudo. E claro, para você, um Czão do Carvalhão no seu coração.